E com muita gratidão que no dia de hoje, dia 30 de setembro, vamos dar início a mais um programa Conexão do Ser. Que boas energias adentrem o seu ser agora. Habite o seu ser. Que uma luz intensa purifique o seu corpo, do topo da sua cabeça até a base, até os seus pés. E que essa luz pulsante possa adentrar ao seu ser, na sua essência. Estejamos conectados à força divina, a força que habita em nossos corações. Me faço aqui presente, dentro desse presente, dentro dessa oportunidade de aprender, de estar aqui para aprender junto com você. Vamos nos conectar então a esse aprendizado, a essa força e a essa energia que está aqui e agora, presente. Eu me faço presente em minha presença. Sinta essa energia pulsando e vibrando. Este é o início do nosso programa. Um programa de conexão, um programa de aprendizado, um programa para acessarmos a nossa melhor versão de ser. Respire fundo. Seja grato e emane essa gratidão a todos. E assim, nesse estado de gratidão, nós vamos iniciar aqui hoje mais um programa. E para falar desse programa hoje, eu trouxe o tema aqui para a gente pensar, né, sobre quais são as soluções para os seus problemas. Então eu trouxe aqui esse livro aqui então, ó, Seja Solução dos seus problemas. Então o que acontece? Se você tem problemas, você precisa de soluções. Mas a gente vai falar um pouquinho aqui, discorrer hoje sobre isso e adentrar nessa questão de como que nós vamos nos relacionar com este ponto, com essa chave que faz toda a diferença. Então hoje aqui, nesse trabalho, fazer com que a gente repense essa questão. Então, seja a solução dos seus problemas. Vamos iniciar agora aqui essa questão e esse ponto, para que a gente possa começar a falar um pouquinho sobre essa questão, de que possamos ser a nossa solução dos nossos problemas. E para começar, nós vamos falar então com o quê? Com relação à questão do problema como uma construção humana. Você sabia que um problema ele é feito de uma construção humana? Os problemas eles são criados por quem? Por nós mesmos, entende? Então nós é que criamos os problemas. Nós é que criamos as questões que podem nos esbarrar, as questões que podem nos impedir. Então, quando este autor escreve este livro, Seja a Solução dos Seus Problemas, ele está dizendo que existe um caminho que você pode possibilitar para dar solubilidade às problemáticas que surgem na sua vida.
Não estou querendo dizer com isso que os problemas vão deixar de existir, mas que nós podemos fazer uma escolha. E qual vai ser essa escolha? Nós podemos escolher 2 caminhos ou até mais. Não existe uma regra, não existe um limite. Então vejam bem, você tem problemas ou você tem soluções que precisam ser colocadas em ação? Entenda a diferença? Uma coisa é você ter um problema e ficar com ele, não resolver. Ou não só ficar com ele, mas fingir que esse problema não existe. Ou tentar fugir desse problema. Você está arrumando mais um problema. Ou tentar caminhos e meios que você possa esquecer momentaneamente aquele seu problema. Mas quando aquela questão que você utiliza, seja de um lazer, seja por um vício, quando você termina, aquele efeito termina, você volta à estaca novamente do problema. Então o problema não ganhou a solução sozinho. Ele precisa que você tenha esse enfrentamento. Então o primeiro ponto para a gente pensar é justamente esse. Essa questão de como que nós estamos encarando isso. Você tem problemas ou você tem soluções que precisam ser colocadas em prática? Pensa nisso. Muito bem. Então, seguindo aqui, agora a gente vai falar um pouquinho sobre, além dessa questão desse problema, como que nós vamos lidar com um outro ponto. Então, vamos lá. Dentro do desencadeamento, se você tem um problema, se você tem uma solução, faça a sua escolha. Eu escolho ter soluções. Eu escolho ter soluções. Eu escolho ter soluções. As problemáticas vão existir, mas eu me fortaleço em cima dessas problemáticas e acho as minhas soluções. Então, a todo instante, a todo momento, eu estou em busca de soluções. Certo? Muito bem. Então, quando eu tenho embasado isso, eu vou analisar o quê? Se eu vou sofrer ou se eu vou planejar e agir. Bom, diante de um problema, você faz o quê? Você sofre ou você planeja o que você vai fazer? Esse já é um ponto para você pensar. Pensa com você e veja qual que é a sua ação. Se em cima de um problema você está sofrendo ou se você está planejando qual ação você vai ter com relação a esse seu problema. Outro ponto importante é que muitas vezes, diante de um problema, as pessoas acabam desistindo. Então, por exemplo, eu quero fazer uma coisa e é um projeto, uma ideia, nossa, é muito bacana. Eu me empolgo inteira, que legal, bacana. E quando eu me dou de frente com um primeiro problema, eu falo, tô fora. Não, dá muito trabalho, eu não quero, eu já desisto. Mas quando você quer realmente dar continuidade, você vai enfrentar esse problema, essa problemática. Vamos mudar até um pouco essa problemática que surgiu ali. E aí você começa a fazer o quê? Você recomeça, você renova aquela questão. Se aquele caminho não estava dando certo e aí surgiu algo, você vai buscar outros caminhos, vai olhar por outros prismas, vai olhar por outras dimensões para que você possa visualizar uma oportunidade diferente. E para isso, o que é importante? Que a gente comece a se libertar de algumas coisas. Porque quando a gente fala de problemas, a gente tem que pensar também que esse problema ele está atrelado a algumas questões que são nossas, relacionadas ao nosso comportamento, ao nosso padrão comportamental e a todas as questões que são geradas com ele emocionalmente. Então, a gente precisa se libertar de alguns pontos. Então, a gente precisa se libertar do medo. O medo, porque o medo também nos impede. Diante de um problema, eu me vejo com medo. Se eu estou com medo, o que vai acontecer? Eu vou paralisar, eu não vou dar continuidade. Então o medo, ele é um resultante da falta de autoconfiança. Quando eu tenho autoconfiança, esse medo não me aplaca. Eu percebo quais são as situações de risco, vejam bem. Mas é bom a gente ter medo, mas presta atenção. A gente tem que observar quais são as situações de riscos que eu posso ter ali, que possa infligir até na minha própria vida.
E aí eu não vou falar de medo, eu vou falar de questão de segurança. Eu tenho que ter uma segurabilidade mediante ao que eu vou enfrentar, isso é fato. Mas medo é um bloqueador, medo é o que vai nos barrar. Por isso, ter autoconfiança é fundamental. Quando você tem autoconfiança, você consegue seguir, mesmo que você tenha que diminuir os seus passos, mesmo que você tenha que ter passos mais suaves para não de repente quebrar algumas estruturas, não para que você de repente não tente infligir e desestabilizar outras pessoas. A gente sabe que tem coisas que quando envolve mudanças não tem jeito. As pessoas que estão ao entorno acabam repercutindo porque você está no meio convivendo, entende? Outro ponto importante é sobre a ansiedade. Este ponto é um crucial também, porque diante ao medo ou diante de um problema, o que vai acontecer? Eu posso antecipar coisas que não estão existindo. Então, eu faço antecipação de fatos que não estão ocorrendo, ou seja, de fatos que não são reais, eles não são concretos, eles não existem. Mas, devido à minha ansiedade, eu estou ansiando. Eu quero tanto algo que, mediante a querer algo, o que vai acontecer? Eu fico ali esbarrada, parada, travada e não consigo dar esta continuidade. Por quê? Porque a minha ansiedade já está trazendo um monte de bloqueios e barreiras que vai me impedindo de seguir. Então a ansiedade também antecipa fatos que não estão ocorrendo, que não são reais. Outro ponto que é fundamental para que a gente pense também é com relação à culpa. Quantas vezes você também parou, diante de um problema? Ai meu Deus, aconteceu isso por minha culpa. De repente você já de imediato, isso só aconteceu, foi por minha culpa. Você já se culpa mediante a uma situação problemática, mediante uma situação adversa, que não necessariamente, lembra que eu falei que um problema é uma construção humana? Não necessariamente é um problema, na verdade é uma adversidade, é algo que está ali que tira você da sua centralidade, que tira você do seu equilíbrio, que tira você da sua previsibilidade dos fatos, mas isso não significa que isso é exatamente um problema. Muitas vezes talvez nem seja um problema, mas a sua mente começa a criar isso como um problema e muitas vezes, até por conta da ansiedade, acaba sendo na sua mente uma produção de um problema que imaginativamente dê a sensação de ser real e na verdade não é, entende? Então esse ponto é fundamental. Não se culpe. Não se culpe pelo feito, porque o feito já está feito. 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 Então, sem ressentimentos, sem arrependimentos, porque isso vai te travando, vai travando as suas energias. E aí, quando você também não fica perdendo seu tempo procurando um culpado. Ah, mas olha, esse problema aconteceu porque falei, eu disse, aí você quer até entrar na questão da razão, né? Não, mas lembra que eu falei, eu disse para fulano, para ciclano, para beltrano, que ia ser isso, ia ser desse jeito, a culpa é dele, não me ouviu. Então, não é isso que a pessoa que de repente estava ali junto na situação, ela quer ouvir. Ela quer, de repente, ver o que pode ser feito ali, para que as coisas dê andamento, dê continuidade. E quando você vem com essa energia de culpar também alguém, procurar, ficar perdendo tempo, o tempo que você perde procurando, tentando achar um culpado, é o tempo que você está desperdiçando para achar as soluções, entende? Então existem caminhos, esses são caminhos que a gente tem que buscar. A escolha, se você escolhe ter problemas ou se você escolhe ter soluções, se você escolhe enxergar isso como uma coisa que vai te fortalecer ou se você já vai desistir logo de cara e se você vai começar a se libertar dessas questões que te travam, o medo, a questão da ansiedade, a questão de culpa. Então, mediante ao fato ocorrido, não se culpe e não procure nenhum culpado, apenas
reconheça o que precisa ser mudado. E aí, esse é o ponto. Quer mudanças? Você quer realmente mudanças? Tem muito engraçado que esses dias atrás eu estava numa formação também, e aí foi passado lá um videozinho, uma imagem bem bacana. Aí a pessoa perguntava assim, quem quer mudança? Aí todo mundo levantava a mão. Quem quer mudança? Então, quem quer mudança? Eu. Aí vinha a segunda pergunta. Quem quer mudar? Ninguém levantava a mão. E eu pergunto para você, se você quer mudança, como que você quer uma mudança se você não quer mudar? Será que é coerente isso? Será que é viável? Será que é possível você conseguir mudar sem mudar? Ou seja, será que é possível você ter mudanças sem que você mude? Se o mundo é do interno para o externo, se a mudança ela acontece internamente, então eu digo uma coisa para você. Se você está esperando que o mundo mude para você, você vai ficar a vida inteira nisso. Agora, se você começa a ter as mudanças que você quer no mundo, aí realmente o mundo muda para você. Mas não é que o mundo mudou, você mudou perante ao mundo. E esse é o grande lance, e esse é o grande ponto. E aí você passa a ver que você não tem problemas, porque você é muito mais forte de qualquer outra questão, você é muito mais forte do que os seus problemas, você é muito maior que os seus problemas. Então você começa a visualizar as soluções, porque você não quer mais perder tempo achando culpados para os problemas. Você não quer ficar perdendo mais tempo apontando de quem que é ou não é a culpa. Entende? Essa é a grande diferença. E para quem quer mudança, precisa de novos pensamentos, de novas atitudes e de novos comportamentos. Sem esses 3 pontos, essa tríade, ou seja, eu preciso ter pensamentos diferentes, eu preciso ter atitudes diferentes, eu preciso ter comportamentos diferentes. Einstein já dizia, é insanidade querer algo diferente, permanecendo fazendo as mesmas coisas dos mesmos jeitos. Então, veja bem, você não vai conseguir mudar nada se você continua persistindo, insistindo nas mesmas coisas. Então, como que eu quero ter mudanças se eu sempre faço as coisas dos mesmos jeitos, da mesma forma? Não vai haver mudança. Entende? Põe isso na sua cabeça, não vai haver mudança. Então, essa frase do Einstein é muito perfeita. É insanidade, cara, é insanidade você querer mudanças se você não faz e não pratica as mudanças internamente com você. Mude os seus pensamentos, mude as suas atitudes e mude o seu comportamento. E para isso, olha que legal, olha o que você tem que fazer. Você tem que assumir a sua vida. Assuma a sua vida. Por quê? Volta lá na questão da culpa, né? Bom, se eu não vou me colocar como culpado, tá? Eu não vou colocar como culpado, eu vou me colocar como uma questão presente. Já quero aqui parabenizar quem está presente, tá? Renato e Raquel, gratidão pela presença aqui. E é muito importante esse momento. E ter vocês conectados aqui junto comigo faz toda a diferença e eu quero agradecer por isso. Então, eu estou aqui assumindo a minha vida e fazendo disso a minha missão. Então veja bem, você precisa ser a sua renovação. Seja a renovação em sua vida. E para isso, você precisa escolher. E eu, como eu falei, escolho ter soluções e não problemas. Se eu vejo isso, se eu consigo assumir as minhas responsabilidades, se eu consigo enxergar que eu estou aqui presente, eu começo a ter outro prisma. Bom, aí a gente vai pensar, falamos da questão de você ter um pensamento, de você ter uma atitude, de você ter um comportamento. E aí eu digo assim, você sabe agir com sabedoria? E aí?
E o que é agir com sabedoria? Será que a gente sabe o que é agir com sabedoria? Talvez tem muitos conceitos que ficam na nossa cabeça e às vezes a gente não sabe discernir. Às vezes a gente não sabe discernir o que é uma coisa e o que é a outra. Entende? Então, de repente, a gente não sabe mensurar isso. Então, o que acontece? Quando a gente vê que agir com sabedoria é você começar a entender que o presente da vida são as oportunidades que ela nos dá para aprender e para viver. Isso é agir com sabedoria. Agir com sabedoria é você, diante de um problema, diante de uma situação problemática, diante de uma situação adversa, eu começo a entender que aquilo é uma solução. Eu tenho que achar soluções. E essas soluções, elas têm que ser colocadas em prática. E eu não tenho que ficar perdendo meu tempo me culpando ou achando um culpado. Eu tenho que assumir a minha vida e dar as minhas responsabilidades, delegando quais são os meus pensamentos, quais são as minhas atitudes e quais são os meus padrões comportamentais que vão fazer parte da minha vida. E aí, quando eu faço isso, eu estou agindo com sabedoria. Por quê? Porque ao agir com sabedoria, você, de fato, compreende que este presente, ele é uma oportunidade de aprendizado para você viver a sua vida. Bom, e para isso, a gente precisa... Fernanda, como que eu faço assim para começar a dissolver essa tendência problemática que pode surgir, essa diversidade que pode surgir na minha vida? Como que eu consigo ter mais soluções? O que pode me impulsionar a ter mais soluções? Compartilhe, presta bem atenção, compartilhe a sua melhor versão de ser na vida. Então, quando você compartilhar a sua melhor versão de ser na vida, com o universo, com o mundo, com as pessoas, e fazer tudo isso sem julgamentos. É difícil? Se é difícil para você, respira. Respira, porque não é que é difícil, a gente está habituado a ter alguns padrões comportamentais, e eu me incluo nessa também. Então, quando menos a gente está esperando, a gente está julgando. Quando menos a gente está esperando, a gente está ali fazendo algo que não é tão interessante, fazendo algo que não é tão bacana. Não estamos compartilhando algo que seja realmente a nossa melhor versão de ser. Então, veja bem, a gente tem alguns pontos que a gente precisa reestruturar. Então, olha lá. Para que eu possa compartilhar para que eu possa compartilhar a minha melhor versão de ser na vida, com o universo, com as pessoas, com tudo, eu tenho que fazer isso de coração aberto. E eu tenho que entender também qual é a minha melhor versão. E o que é a minha melhor versão de ser, né? Eu tenho que entender isso dentro da minha essência. Lembra? Quando o que pulsa no seu coração é a sua essência. O que pulsa no seu coração é a sua essência. O que pulsa no seu coração é a sua essência. Aquilo que te faz sorrir, aquilo que te faz feliz é o que pulsa no seu coração. É o que te faz estar aqui presente. Estar fazendo isso com muita vontade. Então, alinhe-se a isso. Faça disso um grande propósito. Mas aí você fala, tá bom, Fernanda, eu tenho que ser a minha melhor versão de ser. E por que a melhor versão? E o que eu faço com aquela versão que não é tão melhor? O que eu vou fazer com isso? Então, comece a entender o conceito aqui comigo. Eu quero dar solubilidade, ou seja, se eu tenho soluções que precisam de ações e eu não vou me prender aos problemas, então o que eu tenho? Eu tenho soluções que precisam ter ações. Para isso eu tenho que fazer mudanças de pensamento, de atitudes, de comportamento. Tenho que assumir a minha autoconfiança, a minha autorresponsabilidade.
E aí, em cima disso tudo, quando a gente fala para você se conectar à sua melhor versão de ser na vida, isso significa de que, a minha versão que não é melhor, eu faço o quê? Não é que a sua versão oposta, o que você faz? É que você precisa entender este conceito. E qual é este conceito? O que não te faz bem não está alinhado à sua essência. Então veja bem, aquilo que está te fazendo mal hoje não faz parte da sua essência. Não está alinhado à sua essência, por isso que te faz mal. Tá entendendo? Tá entendendo o conceito? Então o conceito é esse. Se tem algo me fazendo mal, é porque ele não está alinhado à minha essência. Ele não está conectado com o meu ser. Por isso que me faz mal. Por isso que eu sinto essa sensação ruim, de desconforto, de desequilíbrio. Isso tudo ele precisa ser superado. Isso tudo precisa ser vencido. Vai surgir? Vai surgir os desconfortos, os desequilíbrios, essas sensações que você vai se perceber, poxa, não tá legal aqui. E aí, o que eu faço? Isso não tá legal, tá me incomodando. Se tem algo te incomodando agora, nesse instante, entenda que isso não faz parte da sua essência. Se esse algo te incomoda, isso não faz parte da sua essência. Se isso te incomoda, não está conectado com o seu ser. E o que você tem que fazer? Bom, se for algo material, você precisa mudar aquilo. Se for algo de relacionamento, você precisa rever seus relacionamentos. Se for algo além de toda essa matéria, então você tem que achar os caminhos. Quando você vencer esses desconfortos, esses desequilíbrios, você começa a fazer o quê? A dar continuidade na sua evolução espiritual e humana. Por que eu falei espiritual primeiro e não falei humana? Porque primeira coisa, eu acredito que você já deve ter ouvido essa frase que eu vou falar agora, mas caso você tenha esquecido, vou relembrar aqui para todos nós. Nós somos seres espirituais tendo experiências humanas aqui na Terra. Então, qual é a grande diferença e qual que é o grande lance? E quando eu estou falando de espiritualidade, eu não estou falando de religiosidade, não estou falando de nenhum tipo de religião específica. Eu estou falando apenas de espiritualidade, do seu encontro com a sua essência, do seu encontro com o seu ser, aquilo que habita em você de melhor, tá entendendo? Aquilo que pulsa o seu coração. Se você... e como que eu detecto, Fernanda, como que eu vou detectar se eu estou conectada à minha essência, à minha melhor versão de ser? Se você, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, se você está sentindo uma sensação por dentro de você que vibra, que pulsa, que faz essa energia, falar, olha, acordei mais um dia. Lógico que tem dia que às vezes a gente tá com a energia um pouco mais baixa, tem dia que tá, subindo pelas paredes, mas isso aí faz parte. Essa questão não é o grande ponto. O grande ponto é você compreender, mesmo dentro dessas oscilações que a gente possa ter, e a gente também tem que tomar cuidado e atenção, principalmente atenção com essas oscilações, para a gente não se pegar em algumas situações que talvez possam ser estados que queiram nos prender a uma sensação de estresse, a uma sensação de ansiedade ou até mesmo de depressão. Então a gente vai ter momentos, vai ter altos e baixos, mas quando a gente está no controle, assumindo a nossa autoconfiança, o nosso autocontrole, com certeza a gente vai saber quais caminhos a gente vai estar seguindo. Então veja bem, quando eu digo que nós somos seres espirituais tendo experiência humana aqui na Terra, eu quero dizer para você que você encarar a sua vida como soluções para ser colocadas em ações, esse é o grande ponto. Esse é o grande lance. Porque você está compreendendo, está entendendo que você é muito mais do que essas coisas pequenas que são chamadas problemas. Às vezes as pessoas encontram problemas em tudo. Nós temos um grande hábito, nós, espécie humana, temos um grande hábito de gerar sempre situações que geram questão de problemas e também questões que vão envolver essa questão de reclamações.
Sabe? Então entende esse ponto, entende essa questão. É uma situação muito delicada. Por quê? Se eu sou um ser espiritual tendo experiência humana, eu tenho que me libertar. Eu preciso me libertar do medo, da culpa, da ansiedade. Tá entendendo? Acorda! Então acorda para essa nova energia. Acorda, quando você acordar, isso tem que pulsar no seu coração, vibrando com muita energia. Que nem agora que eu tô falando, isso tá me impulsionando por dentro de uma forma, porque isso é o que eu acredito, isso que é a verdade. Então você não tem problemas, você tem soluções para serem colocadas em prática. Entende? Então, são sim, seres espirituais tendo experiências humanas. Isso faz a grande diferença de nos desconectar, presta atenção, de nos desconectar de energias negativas. A gente vai começar a diminuir a nossa carga negativa mediante as situações adversas, mediante as situações que vão fazer o quê? Tirar a nossa tranquilidade. Porque o que é um problema? O problema é quando vem algo que tira a sua tranquilidade, que tira você da sua centralidade, que tira você da sua previsibilidade sobre os fatos. Ou seja, você não sabe exatamente o que vai acontecer. Então fica duvidoso para você. Você perde um pouco aquele equilíbrio, aquele controle que você tinha sobre. Então a sua centralidade, que você estava ali pleno, né? Tava tudo muito certo e de repente, tremeu tudo. E aí? Né? Como é que vai ser tudo isso? E aí você possa me perguntar assim, existe uma receita para tudo isso que eu vou começar a anotar aqui agora? Então eu digo não. Não tem uma receita pronta. Não, porque não há uma solução única para nada. Nada. Quem disser que, olha, a solução é essa e só existe essa, não é questão que você tem que ficar duvidando, mas entenda que tá tudo bem, você vai respeitar que é o caminho que a pessoa acessou, mas não limite a sua experiência humana. Presta atenção. Não limite a sua experiência humana. Você que tá aí. Você é um ser espiritual tendo experiências humanas. Você é um ser espiritual tendo experiências humanas. Então, você não vai se limitar. Você não pode ficar limitado a um único ponto. Porque quando você fica se limitando, não existe uma única solução para nada. Então você vai ter os seus acessos, os seus caminhos. Entendeu? O que você precisa não é ter uma receita, você precisa decidir. E o que você precisa decidir? Se você vai, presta atenção, potencializar ou se você vai resolver os seus problemas. Eu vou potencializar os meus problemas, ou seja, eu vou dar mais atenção para eles, dizer, nossa, você é o cara, fica aí, que eu tô aqui cada vez mais ficando menor, você vai crescendo cada vez mais, ou seja, você fica pequeno, se desfortalece e os seus problemas se fortalecem em cima de você. Então você está potencializando ainda mais os seus problemas. Quando você tem problema, ou seja, quando você tem uma situação adversa e uma problemática, vou deixar aqui uma dica. Não fale para as pessoas de um modo geral. Fale para quem for necessário, que vai te ajudar, presta atenção, que vai te ajudar a dar a solubilidade. Quem for te ajudar a dar uma solubilidade àquela questão de adversidade, comente. Caso contrário, não fale nada. Porque talvez você gere mais questões que talvez possam fazer com que você desande para o caminho do medo, de achar que vai te ansiar, de repente vai te colocar coisas na frente que você fala assim, puxa, eu não tinha pensado nisso, realmente pode acontecer, sabe? E aí aquilo vai te barrando, vai te prendendo, enfim. Questão de reagir a um problema. Quando você reage ao problema, que está ali na sua frente, ele está aqui e eu estou reagindo. Eu digo, não, eu vou reagir. E quando eu estou falando de reação, eu estou falando de solução.
Então, se eu estou reagindo, eu estou colocando uma ação. E quando eu estou colocando uma ação, eu faço o quê? Eu estou começando a produzir oportunidades de aprendizado e não estou gerando sofrimento. Este é o ponto, entende? O ponto-chave é o seguinte: quando eu olho e reajo ao meu problema, eu estou fazendo o quê? Eu estou diminuindo o caminho do sofrimento. Eu não vou sofrer, porque eu vou encarar de frente esse problema e vou dizer, tá bom, o problema tá aqui. Tudo bem, eu não vou achar culpado nenhum. Tá aqui e eu tenho que fazer o quê? Detectar o que eu preciso fazer. Tudo bem, maravilha. E agora, o que eu faço? Eu vou começar a enfrentar e aprender com esse problema. Eu vou aprender com isso. E eu começo a diminuir, reduzir a questão do meu sofrimento perante a isso. E como eu falei, a gente tem sim esse hábito, essa mania de sempre ficar gerando uma situação de problemática, de reclamação. Bom, se existisse uma fórmula para dizer aqui para vocês de como solucionar os problemas, tá? Essa fórmula, ela seria da seguinte maneira. Ela teria alguns códigos, tá? Então não é uma receita, tá? Não pensa como uma receita, pensa como uma fórmula de questão de sabedoria de vida. Então essa fórmula a gente vai pensar como códigos. E quais são os códigos que eu preciso adentrar aí para o meu ser? Primeiro, ter uma forma diferente de entender os fatos da vida. Quando eu começo a entender de forma diferente os fatos da vida, ou seja, eu entendo os fatos, as problemáticas da vida como uma oportunidade de aprendizado, maravilha! Eu estou entendendo aquilo como algo que eu vou evoluir, que eu vou crescer espiritualmente primeiro, entende? Depois, evolução espiritual e humana, porque estão ali alinhadas e juntas. E você também precisa saber que tudo aquilo que você está ali presente, você tem que saber lidar de uma forma tranquila. Por quê? Aquela problemática, ela pode tirar um pouco a sua tranquilidade, sim. Ela pode tirar um pouco a sua centralidade. Ela pode fazer com que você desequilibre em alguns aspectos, em alguns pontos. Então é importante que você esteja centrado ali, que você entenda que vai ter as adversidades, sim, mas que por algum instante você sai um pouquinho daquele ponto de centralidade, de previsibilidade do que possa acontecer, mas depois você consegue retornar ao seu equilíbrio. Mas que você precisa enfrentar, que você precisa ir à frente, entende? Então, as fórmulas, para quem, ou seja, os códigos, se existisse, né, uma fórmula, quais seriam os códigos para essa fórmula? Então é justamente isso, é ver as coisas por um fato, né, o fato de uma forma diferenciada, é você começar a diminuir a sua carga negativa perante as problemáticas, e aí você começa a dar maior solubilidade a essas questões, e também você começar a eliminar da sua mente as criações de problemas que não são reais. Então, porque muitas vezes, quando a gente tem até a própria ansiedade, a ansiedade ela antecipa coisas, ou seja, antecipa um sofrimento que na verdade não existe. Ela antecipa fatos que não estão acontecendo. Então a nossa mente ela começa a criar situações que também não estão existindo, que não são reais. E aí às vezes eu fico assim, criando um problema, criando uma energia de problemática mediante uma situação que sinceramente não está acontecendo. Ela não está acontecendo. Então a ansiedade ela causa medo e frustração. Ou seja, a ansiedade, ela vai causar um medo e uma frustração antecipada. Mas ela faz tudo isso de coisas que não estão acontecendo. Não estão acontecendo. Então, quando você enxerga que seus problemas não são problemas, são soluções para serem colocadas em prática, você começa a mudar tudo isso. E não teme, você não teme as coisas que estão por vir. Porque as coisas que estão por vir você vai enfrentar e vai dar as devidas soluções. Então, tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês, ele segue a base desse livro, Seja as Soluções dos Seus Problemas, tá? E a gente precisa entender o seguinte, que você tem problemas ou soluções.
A escolha é sua. E em cima disso, que você possa... Fernanda, por que você está falando tudo isso? Qual que é o seu trabalho? O meu trabalho é focado no autoconhecimento. O meu trabalho, a minha missão, o meu propósito de vida é fazer com que a gente compreenda e viva e acesse a nossa melhor versão de ser, ativando o nosso poder renovador. E a gente ativa o nosso poder renovador quando a gente começa a compreender que a gente tem soluções e não temos problemas, que a gente tem soluções que precisam ser colocadas em ação. Digo mais para você, que ficou aqui até comigo até esse momento, gratidão pela presença. Eu vou te dar aquele bônus final por estar aqui, que é o seguinte. Você, quando tem essa visão diferenciada sobre a sua vida, a maneira de como você vai enxergar as suas problemáticas, você está um passo à frente. Sabe por quê? Porque já foi imposto pra gente que a gente tem que ter problemas. Nós temos... Imagina, se você não tiver problema na sua vida, não tá normal. A gente se acostumou a viver com problemas. Porque isso vai gerar uma série de coisas que traz muito benefícios a muitas coisas. Eu não vou ficar aqui pontuando, porque isso gera toda uma questão muito extensa que eu deixo para um outro momento. Mas o que eu quero te dizer é que você avançou um passo a mais na sua espiritualidade e na sua humanidade. Quando você compreende que não é normal ter problemas. Não é normal. Você não tá tendo normalidade. Ah, mas eu convivo com esses problemas e tá tudo normal. Não tá normal. Você precisa dar solução para esses problemas. Você não tá entendendo que isso tá travando a sua vida? Você não tá entendendo que isso tá barrando a sua vida? Porque é o que tá acontecendo, é o que tá fazendo. Entende? Nós passamos, sim, por problemas. Mas nós temos que, mediante as situações problemáticas e adversas que nos desequilibram, nos tira do centro, que possamos ter a devida solução com sabedoria para agir. E isso faz a diferença de nos conectar com a nossa essência de ser. Ser a nossa essência renovadora. Então, aqui hoje, nesse instante e nesse momento, nós vamos fazer um mantra. E esse mantra, ele é assim. Vamos repetir ele por 3 vezes. Eu não tenho problemas, eu tenho solução, que precisam ser colocadas em prática. Então, a gente vai repetir por 3 vezes. Eu não tenho problemas, eu tenho soluções que precisam ser colocadas em práticas. Então, respira fundo, respira profundamente para você adentrar, porque o mantra, ele tem que entrar na nossa alma, no nosso ser, tá? Então, inspira, gira o ombro bem grande, firma bem o seu pé, fecha os seus olhos e se conecta à energia do seu coração, do sol central, do chakra Anahata. Então, mediante a isso, a gente repete. Eu não tenho problemas, eu tenho soluções que precisam ser colocadas em ação. Eu não tenho problemas, eu tenho soluções que precisam ser colocadas em ação. Eu não tenho problemas, eu tenho soluções que precisam ser colocadas em ação. Está feito, está feito, está feito. Gratidão pela presença e pela conexão de energia aqui hoje. E assim, encerramos mais um programa Conexão do Ser, que a energia de sabedoria adentre o seu ser agora, que você possa se conectar